Boa noite a todos. Iniciamos mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo necessário para cada um de nós. Então sente-se confortavelmente, feche os olhos, respire profundamente. Vai buscando um relaxamento de corpo e assim vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, buscando a figura do nosso Mestre Jesus. Nós agradecemos a Deus por mais um dia, por mais esta oportunidade bendita da encarnação. Agradecemos os desafios que nos são colocados, que nos impulsionam para o nosso desenvolvimento. Agradecemos a família que, por mais árduo que possa ser o nosso relacionamento, nos dá a oportunidade de nos conhecermos através do outro. E nesse movimento de expandirmos a nossa consciência, de exercitarmos o amor, a renúncia, a doação, a compreensão. Te agradecemos, Pai, por este momento em que podemos nos dedicar à nossa autoiluminação, à expansão da nossa consciência, com a certeza da Tua presença, do Teu amor, que já nos envolve, e que assim, Pai, nesses poucos instantes, possamos estar inteiros, presentes, e que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus possam penetrar profundamente em nossos corações, e assim conectados à espiritualidade amiga, vamos irradiar nesse momento as nossas melhores energias, os nossos melhores sentimentos de amor e de muita luz. E assim nós te pedimos, Pai, por essa nossa casa mãe, o planeta Terra, imaginando envolto uma luz azul intensa, e para que seja irradiado no coração do homem a compaixão e a caridade mais do que nunca. Te pedimos, Pai, por aqueles nossos irmãos que enfrentam desafios imensos, que eles possam ser sustentados amorosamente pela espiritualidade. Te pedimos pelos nossos irmãos que vivem pelas ruas, sem o lar, sem o alimento, muitos, famílias inteiras, com crianças, idosos, que eles possam contar sempre com uma mão amorosa e com corações atentos para ajudá-los nas suas necessidades materiais, mas também com o amparo do alto. Te pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospital, nas UTIs, nas mesas de cirurgia, que recebam o nosso abraço amoroso, a nossa vibração energética, para que eles se recuperem. A nossa vibração amorosa pelos nossos idosos que se encontram em casas, nos asilos, e que fizeram uma caminhada, toda uma jornada preparando o caminho para aqueles que vieram depois. Nossa gratidão aos nossos avós, pais, que fizeram uma trajetória para que nós estivéssemos aqui hoje. Nossa vibração também por todos os lares da Terra e pelos nossos lares, imaginando uma ambiência de paz, de harmonia, de luz, de entendimento. Imaginando a figura do Mestre Jesus ali no convívio diário conosco, para que a gente extraia das nossas atitudes
pensamentos e ações o melhor. Que a paz do Divino Rabi da Galileia nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Tomara o amor ilumine aldeias e nações. Tomara o amor neutralize o ódio de milhões. Tenha outra face pra oferecer a que a covardia quiser. Livre das garras do orgulho, ele não faz barulho, ele sabe o que quer. Tomara o amor feche a conta de tanta maldade. Tomara o amor seja a pátria da diversidade. O amor quer justiça, mas não é juiz. Espera, suporta, não julga. Quem ama não mata, não fere, maltrata. Na boa perdoa, ajuda. Gandhi é amor, Martin Luther King, Chico é amor, Kardec e Mandela. Ainda o perfume, ainda as marcas de tantas pegadas tão belas. Dulce é amor, Madre Teresa. Buda é amor, Francisco de Assis. Raul e Divaldos pregando cerviz, o amor como força motriz. Tomara o amor de um perdido na ignorância. Tomara o amor nos permita voltar a ser crianças. O amor é um menino que não cabe em si, adora brincar de existir. É tão amoroso, é tão generoso, que ama e se esquece de si. Virtude que cobre toda a multidão dos pecados. A água da vida que lava o aviltante passado. O amor é Deus, os ateus são os meus, são os teus, somos nós. O amor é sol, sal da terra, é quem vai triunfar nessa guerra. Gandhi é amor, Martin Luther King, Chico é amor, Kardec e Mandela. Ainda o perfume, ainda as marcas de tantas pegadas tão belas. Dulce é amor, Madre Teresa. Buda é amor, Francisco de Assis. Raul e Divaldos pregando cerviz, o amor como força motriz. Deus é amor, fonte da vida. Cristo é amor, ninguém duvida. Ainda a montanha, ainda a paisagem e a boa nova de vida. Deus é amor, fonte da vida. Cristo é amor, ninguém duvida. Ainda a montanha, ainda a paisagem e a boa nova
Olá, amigos da TV Mundo Maior, tudo bem? Eu sou o Tato Save e estou aqui para responder uma pergunta muito importante, muito interessante. A pergunta é a seguinte: podem os espíritos machucar fisicamente uma pessoa? Bom, a primeiro momento essa resposta é não, mas vamos tentar entendê-la profundamente. Não por quê? Porque na verdade os espíritos não têm mais um corpo físico e, portanto, não podem manipular as coisas, tocar nos objetos do mundo físico como nós encarnados podemos. Eles estão ainda na matéria, no seu perispírito, mas eles não estão mais na mesma vibração, na mesma densidade e, portanto, não podem fazer o que pensam ou o que bem entendem. Então, se eu estiver andando na rua e parar em frente a um carro, eles não podem me empurrar na frente de um ônibus, na frente desse carro. Eu não posso ser empurrado escadaria abaixo por um espírito que não gosta de mim. Eu não posso, durante a meia-noite de sono, um espírito vem à minha casa, pega uma faca de cozinha e me machuca dormindo. Então, literalmente assim, eles não podem. Mas eles têm as maneiras de nos prejudicar e sim, talvez criar machucaduras físicas em nós. Como eles poderiam então fazer isso? Através da obsessão, da influência espiritual, do pensamento, que nós podemos sim ser influenciados. Então vamos supor que um espírito que não goste de nós, não goste da nossa família ou de nós mesmos, ele já percebeu que ele não consegue dar um soco na minha cara, ele não consegue me machucar fisicamente com as próprias mãos, como ele poderia fazer antes de desencarnar. Mas ele está ali com raiva de mim, magoado, me obsediando. Então ele percebe que ele é capaz de me influenciar em algumas fraquezas que eu tenho. E aí então ele vai me estimular, por exemplo, a frequentar um bar, caso eu tenha uma fraqueza com o alcoolismo. Ele vai tentar me fazer trair a minha esposa, caso eu seja uma pessoa infiel. Ele vai tentar me machucar através da influência do pensamento e aí sim eu posso cometer um erro. Por exemplo, muitas pessoas que infelizmente cometem o suicídio são influenciadas muitas vezes por obsessores que ficaram ali minando a resistência daquela pessoa encarnada, ficaram sugerindo pensamentos ruins e ela então pegou uma arma ou de algum modo tirou a própria vida. O espírito é responsável em certa parte por machucar fisicamente aquela pessoa, mas não foi ele que deu o tiro naquela pessoa. Então, a resposta, se os espíritos podem fisicamente machucar uma pessoa, eu diria não diretamente, como podem os encarnados machucar fisicamente outra pessoa, mas indiretamente, através da influência, através da obsessão ali nos pensamentos, sim, eles podem estimular outras pessoas a machucarem outras ou nós mesmos a nos machucarmos, mas nós que teremos sempre essa decisão final. E os efeitos físicos? Como que fica essa explicação? Olha, realmente existem algumas pessoas que têm a mediunidade de efeito físico. E essas pessoas, esses médiuns, possibilitam, através do seu ectoplasma, que espíritos, manipulando esse ectoplasma, essa possibilidade, conseguem manipular objetos. Por exemplo, as mesas girantes, que Allan Kardec teve ali o contato com a doutrina espírita, vieram através de médiuns de efeito físico. E se essas mesas batessem numa pessoa? E se esses espíritos manipulando o ectoplasma resolvessem machucar alguém? Bom, então poderiam. Há essa possibilidade, mas isso é muito raro. Cada vez menos nós estamos tendo a mediunidade de efeito físico. E por quê? Porque o espiritismo, quando surgiu, precisou chocar a humanidade, chamar a atenção da humanidade, como fez inclusive com o próprio codificador Allan Kardec, chamando a atenção para esses fenômenos. Mas agora, através de Chico Xavier, nós temos a influenciação psicológica. É agora não mais a influência material e física, e sim a intelectual. E aí nós podemos pensar que também é uma prova inquestionável a mediunidade de Chico Xavier, trazendo textos, livros de autores tão diversos. Mas então, essa é a questão. Fisicamente, diretamente, os espíritos, graças a Deus, não podem nos machucar, mas podem nos influenciar e nós, com o nosso pensamento que deu a brecha, não estava vigilante, acabou cometendo o erro de cometer o suicídio ou machucar outras pessoas, criando problemas e males para eles e para nós também. E também através do efeito físico, mas que graças a Deus, menos pessoas com essa mediunidade estão nascendo e estão cada vez menos estão tendo essas manifestações físicas ditas espirituais. Tá bom? Eu espero ter esclarecido vocês e por isso peço que você curta a nossa página da TV Mundo Maior, curta, comente e compartilhe, porque você vai estar estimulando a mais pessoas a terem contato com essas informações que nos fazem tão bem. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus. Os degraus da caridade. Em bela passagem evangélica,
é narrado que um doutor da lei indagou ao mestre de Nazaré o que deveria fazer para conquistar a vida eterna. Ora, a lei estabelecia que era preciso amar o Senhor Deus de todo o coração e de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento. Finalmente, ao próximo como a si mesmo. A sabedoria crística aconselha: faze isso e viverás. A questão era saber quem era o próximo a ser amado. Então, o grande mestre narra a parábola do bom samaritano. Aquele que, vendo o homem caído na estrada, vítima de ladrões, sentiu-se movido de íntima compaixão. O grande detalhe assinalado por Jesus é o sentimento. Para servir ao outro, é preciso ter empatia, é preciso sentir com ele, é preciso penetrar na sua dor. E o ensino seguinte é que nosso próximo é aquele que está no nosso caminho. Nesses parâmetros, cabe-nos pensar em quem está mais próximo de nós. Por vezes, nos envolvemos em campanhas nobres que objetivam atendimento a pessoas muito distantes. Com certeza, louvável. No entanto, não esqueçamos do nosso próximo mais próximo, nossos familiares. Tenhamos nosso olhar sobre nossos cônjuges e nossos filhos que nos requisitam afagos. Ternura que se traduz em abraços, beijos, aconchego. Também nos cuidados com a sua manutenção, suas necessidades materiais. Para com os filhos, temos o compromisso da educação, igualmente da instrução. Quanto lhes podemos oferecer? Nesse cômputo, não podemos esquecer dos autores das nossas vidas. Aqueles que nos possibilitaram a entrada no mundo físico, elaborando-nos um corpo. Aqueles que nos abraçaram como filhos em qualquer etapa da jornada e se desvelaram por nós. Quanto do nosso carinho nos requerem? Importante verificarmos onde vivem, como vivem, de que precisam para terem seus dias mais amenos. Eles nos aguardam o afeto, a visita, o atendimento às suas vidas. Deram-nos tanto. Justo que, avançados nos anos, sejamos nós os que os amparemos. E nossos irmãos consanguíneos? Não foi o acaso que assim nos reuniu. Isso nos diz que temos deveres para com eles. Deveres de auxiliá-los, ampará-los, conduzi-los na jornada. Sem faltar jamais a chama da ternura envolta na amizade, no companheirismo. Então, alongando a vista para além das fronteiras do universo familiar, encontramos nossos amigos. Credores da nossa gratidão, porque são os que nos estão ao lado quando a tristeza nos alcança, quando a dor nos atinge. Por vezes, são as colunas de sustentação do nosso equilíbrio físico e emocional. Portanto, os devemos honrar com nossos melhores sentimentos e, se necessário, o auxílio material de que eventualmente venham a precisar. Finalmente, e somente então, nosso dever para com todos os filhos do nosso Pai Celeste, da nossa nação ou de outras nações, em nosso bairro ou para além do país em que nos encontramos. Dever de humanidade, movermo-nos de compaixão, envolvermo-nos e auxiliarmos da forma que possamos. Degraus da caridade, sentimentos, proximidade, uma lição de vida. Reflexão do livro Tua Casa, escrito pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo espírito Airtes. Neste livro, vamos comentar sobre a gratidão. Todo mundo sabe que a gratidão, saber agradecer, é indispensável para a nossa vida. Então, sejamos gratos ao Senhor todos os dias. Procuremos com isso entender as suas leis, as leis de Deus, e vivenciar estas leis,
De nada adianta se entender e não vivê-las. Que em cada casa, estudando os conhecimentos, ensinamentos de Jesus, vamos colocar em prática a nossa casa, né, todos os dias, porque fora do conhecimento não há entendimento espiritual. Até o próprio amor não existe sem o conhecimento. Nós temos que saber sobre o amor, sobre a gratidão, sobre as leis divinas. Assim, vamos deixar Jesus entrar pelas portas do nosso coração, para que possamos participar desse empenho divino, né? Esse ensinamento de Deus, dessa gratidão dos homens e dos espíritos. Nós temos que saber agradecer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma a Deus, aos benfeitores espirituais também, né? Para vivermos sempre na ordem e no nosso entendimento com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso sentimento. Então, refletindo sobre essa questão da gratidão nesta semana, sempre vamos lembrar de dizer fé e equilíbrio em todas as direções.